180 bilhões de reais no exercício de um ano. Eu queria deixar aqui uma figura que mostra muito bem aqui, Tony, o que a gente está falando. Preço, portanto, da gasolina no Brasil, preço médio é de R$ 7,25. E aqui, como a gente pode ver, a Petrobras ela é responsável por uma parte do seu combustível, mas também tem outros fatores que entram no cálculo do valor que chega até o consumidor lá na bomba. Portanto, aqui 1,04, cerca de 14,3%, R$ 1,04, cerca de 14,3% é de distribuição e renda. 96 centavos é o custo do etanol anidro, 13,2%. O imposto estadual, aquele que o Bolsonaro fala, né, que come mais, na verdade, é de R$ 1,75, R$ 1,75, que vai para os estados. Cerca de 24,1% desse total de 7,25. 0,69 centavos são impostos federais, cerca de 9,5%. E R$ 2,81 é a parcela da Petrobras, que é o lucro dela, 38,8%. Ou seja, quase 40%. Né? Agora, o que eu quero dizer para você vamos fazer um histórico bem rapidinho, a grosso modo, para que você entenda uma coisa. No governo da Dilma e do Lula, quando eles, na verdade, não alinhavam o preço do petróleo ou o preço da gasolina e do gás de cozinha, do diesel, ao mercado internacional, e essa taxa do ICMS era basicamente a mesma. Ou seja, não venha o presidente Bolsonaro querer colocar o dedo na cara dos governadores dizendo que o problema é o ICMS, porque não é o ICMS. O ICMS tem a sua importância na composição final, sim, dos derivados de petróleo. Mas se isso fosse assim desse jeito, na época dos presidentes Lula e da Dilma, evidentemente que o preço do combustível estaria comprometido. Da mesma forma, o que eu quero dizer? Que o valor do ICMS, quando você pega grosso modo, é basicamente o mesmo daquela época. E naquela época eles conseguiam fazer com que a gasolina estivesse num preço acessível, que eu acho que deveria ser até mais barato, porque o Brasil é autossuficiente em petróleo. Mas na época daqueles governos anteriores, o preço do combustível era mais acessível. E era mesmo com os estados cobrando o ICMS. E por que era mais acessível? Porque eles não alinhavam o preço do combustível com o mercado internacional. Aí você fala, mas tem que alinhar com o preço do mercado internacional. Não, em absoluto, não precisa, porque nós somos autossuficientes em petróleo. Então não precisamos alinhar com o mercado internacional. E os Estados Unidos precisam, porque eles compram muito petróleo de fora. Vamos dar um outro exemplo. E a China precisa? Precisa, porque a China também produz, mas compra muito de fora. E o Brasil precisa? Não, porque nós somos autossuficientes em petróleo. Nós produzimos o suficiente para que nós não precisemos pagar esse absurdo. Ou seja, o preço da gasolina pode ser a preço de custo. Basta o governo querer. E por que então que eles alinham ao preço do mercado internacional, Tony? Eles fazem isso para atender aquela parcela de acionistas que existe na companhia, que é uma parcela de 30% ou 40%. Ah, mas o acionista precisa ganhar também, Tony. Claro que precisa ganhar, porque se ele comprou a ação, evidentemente ele gastou dinheiro com isso e ele precisa receber alguma coisa de volta, mas não esse absurdo que nós estamos pagando. Tem que haver um consenso, tem que chegar a um bom senso. O acionista precisa receber? Precisa, mas não esse absurdo. Veja o que eu estou lendo para você. Nesse primeiro trimestre, são quase 50 bilhões de reais. Nós estamos vivendo, trabalhando para encher o bolso de acionista, minha gente. E outra que o acionista nem é acionista brasileiro, hein? Alguns são acionistas brasileiros, porque, na verdade, a ação da Petrobras ela é posta no mercado para vender. No caso aqui, a nossa Bovespa. Veja, eu não sou contra o mercado de ações. Não é isso que eu estou me posicionando contra. Eu sou contra a hipocrisia. Eu sou contra a demagogia. Eu acho que se o cara tem o dinheiro dele, ele investe onde ele quiser investir. Ele tem que ter lucro com isso? Tem. Agora, lucros são racionais.
Você não pode ter lucro com a miséria do povo. Vou te dar só um exemplo. Por exemplo, muito se fala da questão da dívida pública. Nós temos uma grande dívida, isso é verdade. O Brasil tem uma dívida que hoje representa mais de 50% do nosso orçamento. O nosso orçamento federal é da ordem de 3 trilhões e pouco de reais. Então esse é o dinheiro que o governo tem para gastar com saúde, com educação, com moradia, ou seja, os gastos sociais. Só que 52% desse orçamento é comprometido com o pagamento de juros da dívida. Esse é um dado. Ou seja, o que sobra para a educação, para a saúde, para a geração de emprego, para você, trabalhador, para você, trabalhadora, é uma fatia pequena, porque a maioria vai para você poder pagar os juros da dívida. Muito bem, você vai entender agora. Esse é o pulo do gato. No Brasil, nós temos uma dívida que representa quase 80% do nosso PIB. E, evidentemente, que se existem juros, você tem dívida, você tem que pagar. Só que você não pode pagar a dívida com a miséria do povo. É isso que acontece no Brasil em relação à dívida pública e em relação aos combustíveis. Vou te dar apenas um exemplo, para você poder entender. Falei ao pulo do gato. O Japão tem uma dívida... O Japão é a terceira economia do mundo. Estados Unidos, China, Japão. O Japão é a terceira economia do mundo. O Japão possui uma dívida que equivale a 225% do seu PIB. Entenda, a nossa dívida pública equivale a 80% do PIB. A nossa. A do Japão equivale a 225% do PIB. Pergunta se o povo japonês está passando fome. Pergunta se o povo japonês não tem emprego, não tem renda, não tem uma saúde adequada, uma educação adequada. E o que acontece? Se eles têm uma dívida que é 3, 4 vezes maior do que a nossa, proporcionalmente ao PIB, é porque o governo japonês não paga dívida com a pobreza do povo. É isso. Não é a questão da dívida. Os Estados Unidos têm dívida. A Inglaterra tem dívida. A Espanha tem dívida. Portugal tem dívida. E são dívidas cavalares quando você compara dívida PIB. Do mesmo jeito que a gente aqui. Só que eles não pagam a sua dívida com a miséria do seu povo. No Brasil acontece isso. A mesma regra da dívida você aplica para o preço dos combustíveis. Combustível é gerado aqui. O petróleo é nosso. Se isso é nosso, por que nós precisamos alinhar com o mercado internacional? Não faz sentido. A Petrobras, o Conselho da Petrobras, o governo brasileiro detém a maior parte das ações. O governo Bolsonaro pode sim intervir, como governos anteriores interviram, e baixar essa gasolina aí. É só querer, é uma questão de... Ô Tony, você falou do governo da Dilma, o litro da gasolina comum atingiu o pico em março de 2016... a 3,73 em média. Pelo amor de Deus, hoje é mais do que o dobro. Uhum. Hoje você paga gasolina, no Morumbi, eles estão vendendo gasolina a R$ 7,70, quase R$ 8. No Morumbi, eu vi ainda ontem. Eu trabalho na região do Morumbi, eu não moro lá, viu? Eu moro em Mauá. Eu moro na cidade de Mauá. É um dos primos pobres da região do Grande ABC. Não moro lá só, não. Eu nasci e me criei lá. É que eu trabalho na região do Morumbi. Ainda ontem eu vi. E eu precisava abastecer o meu caranguinho, porque eu ontem fui com ele. Não é todo dia que eu vou, não. Eu vou no busão e no trenzão. Mas às vezes eu tenho algum outro compromisso, sou obrigado aí. Eu me recusei. R$ 7,70 eu peguei na Giovanni Gronk, se eu não me engano. E não é só no Morumbi, não. Em muitos outros locais. Aqui no ABC a média é 6,60, mas em São Bernardo eu já peguei a 7 e pouco também. Então você compara aí. O preço da Dilma era... 3,75 em média. 3,75 em média. E olha, essa gente, eles adoram falar, ah, não, é o conflito da Ucrânia, não é a guerra da Ucrânia com a Rússia, isso é tudo bobagem, isso é tudo mentira, isso é tudo conversa mole, é lorota. A verdade é isso que eu acabei de falar para você. Agora, uma outra coisa. 2016, quando a Dilma saiu, impeachmentada, o preço do botijão de gás não chegava a R$50, Tony. Sim, agora a última vez que eu comprei em casa era 110.
Qual o preço, Janete? A Janete não compra não compra. Eu não tenho mais nem o botijão. Não, a Janete é brincadeira, né? A Atura quase. Não, eu vou te dar um exemplo. Em 2014, janeiro de 2014, eu comprei meu último botijão. Na época, eu paguei R$42. Sim, mas aí é Só porque. que R$42 já estava Quanto é que você comprou? 18 de janeiro de 2014. Ah, tá. Tá? 2014. 2014. Era Lembrando Dilma, que a Janete governo mora Dilma. sozinha. Sim, ela mora só. Por Aí, isso que o gás dela eu durou paguei tanto tempo. R$42. Só que estava embutido também a taxa de instalação, porque o cara foi levar, ele instalou também. Essa taxa de instalação, se eu não me engano, foi R$5 ou R$6. Ou seja, na época, você encontrava um botijão de gás em R$35 a R$38. Esse era o valor Isso do aí dia em que ano? 18 de janeiro de 2014. 2014, quem era o presidente? Dilma Rousseff. Aquela que foi caçada? Sim. Ah, sim. Olha aí. E eu tenho aqui a nota o levantamento, né, da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Eu só quero mandar um abraço aqui, Luiz, sem querer atalhar o raciocínio do amigo. Um abraço para o Zé Simão, né? O Zé Simão está nos acompanhando. O grande Zé Simão, uma liderança expressiva da cidade de Mauá. Abraço, Zé. Um abraço também para o Paulinho de São Caetano. Que maravilha, o pessoal que está nos acompanhando, sempre quem acompanha também a Socorro, a Eliane Lopes, o professor Zé Silva, são amigos, o Amauri, que mora na região de Marília, amigão da gente que morou muito tempo na cidade de Mauá, hoje está em Marília, e eles sempre acompanham o nosso programa. Um dado importante aqui, interessante, é que o botijão de gás de 13 quilos, ele chega, atenção, chega a R$160 no país, viu, Tony? 160, dependendo do local. local. A última vez que eu comprei junto com a minha querida esposa, é um absurdo. a gente pagou, ou foi 110 ou foi 120 na cidade de Mauá, mas isso já tem uns 2 meses mais ou menos. Eu acho que de lá para cá já aumentou e muito. E eu não estou inventando, não. Não estou aqui inventando a minha cabeça, não. E quem diz isso é a própria Agência Nacional do Petróleo, viu? Sim. O maior preço foi encontrado no estado do Mato Grosso. O maior preço, R$160. Enquanto que o menor preço, de R$78, foi encontrado no Maranhão. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril em 3.881 postos do Brasil. Segundo o levantamento, o preço médio do botijão no país subiu para R$113,66. Preço médio. Foi isso aí basicamente que eu paguei. Eu não lembro se foi 110, 120, mas é o preço médio. Aí o que eu quero dizer para você? Como é que você fica sem gás de cozinha? E quanto tempo dura? Quanto tempo? É